E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com o projeto Aprova Mais Enem dos concursos. Muito importante para você que vai prestar o primeiro concurso através do Sistema Nacional. Uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, com a plataforma Gonçalves Dias, onde você vai ver aí no seu vídeo um QR Code, você vai baixar esse QR Code e lá você vai ver a parte teórica dessa aula. E também algumas questões que vão com certeza lhe ajudar a ter um bom desempenho e a sua aprovação final nesse concurso. Ok, galera? Hoje nós iremos discutir, na verdade, um aspecto político, social, econômico e até mesmo cultural da história da realidade brasileira. A história da realidade brasileira pegando o período de 1974 a 1985. Os últimos anos da chamada ditadura civil-militar brasileira. Um período que é marcado principalmente por dois governos militares. O governo Geisel e o governo Figueiredo. Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Um período que, na verdade, nós teremos um processo de abertura democrática. Teremos uma abertura política que vai ocorrer desde o governo Geisel. Mas é preciso observar que, apesar dessa abertura política, nós teremos ainda um processo de autoritarismo político presente no país. Nós teremos ainda censura presente no país. Nós teremos perseguições políticas aos opositores do regime. Nós teremos setores da linha dura, tanto civis como militares, tentando boicotar, através de ações terroristas, esse processo de abertura. Nós teremos ainda torturas, desaparecimentos, assassinatos, mesmo sendo um momento de abertura. E aí a gente vai começar a compreender essa realidade política brasileira de abertura a partir do governo Geisel, que é o governo que vai de 1974 até 1979. Observa-se que o processo de abertura política ou de abertura democrática que irá ocorrer nesse governo, esse processo é uma abertura lenta, é uma abertura gradual, é uma abertura segura. Segura para quem? Para aqueles que estão ali no poder, tanto civis e militares. Porque apesar de você ter governos militares, mas é preciso compreender que nós temos setores da sociedade civil, setores conservadores que apoiam esse regime. Tanto setores das elites políticas como setores da sociedade civil. Então daí você ter governos militares, mas que têm apoio de setores civis. Então esse governo Geisel, quando ele se propõe a iniciar esse processo de abertura, essa abertura é lenta, essa abertura é gradual, essa abertura é segura. Uma abertura que não significa dizer que nós não teremos, por exemplo, mais os instrumentos de repressão funcionando, porque eles continuam funcionando através de prisões, assassinatos. Observe que no próprio governo Geisel nós teremos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho. Nós teremos o fechamento do Congresso Nacional, temporariamente. Geisel vai fechar o Congresso e vai instituir os chamados pacotes de abril, onde dentro desse pacote de abril nós temos medidas conservadoras, como é o caso, por exemplo, da Lei Falcão. A Lei Falcão, que é uma censura aos candidatos da oposição, do MDB na época, que iriam fazer a propaganda gratuita no processo eleitoral, no rádio e na televisão. Então, há uma censura a partir da Lei Falcão. Então, observe que vai se ter um processo de abertura. Porém, é uma abertura lenta, gradual e segura. O maior exemplo desse processo de abertura desse governo é que ele vai acabar com o AI-5. Ele vai abolir, nós teremos a extinção, abolição do ato institucional número 5,
que garantia plenos poderes para o presidente da República. Mas, em contrapartida, ele fechou o Congresso, ele instituiu os pacotes de abril, ele veio com a censura a partir da Lei Falcão. Nós tivemos assassinatos de presos políticos como o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Quer dizer, um processo de abertura lenta, gradual e segura, mas que os instrumentos da repressão eles ainda funcionam. Nós temos, inclusive, nesse momento, diante desse processo de abertura, nós teremos o crescimento das manifestações de oposição, que elas retrocederam no período anterior. Houve, na verdade, um recrudescimento dessas manifestações ali no governo dos anos de chumbo do Médici. Mas aqui no governo Geisel, né, diante desse processo de abertura inicial, há o crescimento das manifestações de oposição. O crescimento das manifestações de oposição ao regime militar vão crescer, até por conta da própria crise do milagre econômico brasileiro. A crise do modelo do milagre, ela vai basicamente pegar aqui esse governo. E as manifestações, elas vão aumentar por conta disso. Olha só, manifestações onde nós teremos o desejo dessas pessoas de quê? Que estão participando dessas manifestações? De retomar com as garantias democráticas. Manifestações, basicamente, que fazem críticas às elites econômicas nacionais, que concentraram renda com o milagre econômico brasileiro. Há críticas ao modelo de concentração de renda, de arroxo salarial, de aumento da dívida externa, de um modelo que era muito dependente do capital externo, muito dependente, né, do contexto internacional. Então, essas manifestações, elas irão criticar o chamado modelo econômico do milagre, o modelo econômico oficial. Manifestações que vão para as ruas, inclusive, reivindicar melhores salários e até mesmo a luta pela anistia, para poder se anistiar os presos políticos e muitos de que foram para o exílio pudessem voltar para o país. Então, há toda manifestação aqui, inclusive pela lei da anistia. Nós temos, inclusive, nesse momento, o próprio cancelamento do AI-5, que nós acabamos de falar. O governo Geisel, como prova de um processo de abertura lenta, gradual e segura, ele irá cancelar, abolir o ato institucional número 5. O que prova que o governo Geisel, com esse tipo de medida, quando ele acaba com a AI-5, isso prova que há um reconhecimento por parte do governo da necessidade de promover uma abertura do país. Porém, uma abertura com determinações autoritárias. Na medida que ele instituiu a Lei Falcão, fechou o Congresso, instituiu os pacotes de abril, como nós acabamos de falar ainda há pouco. Ou seja, uma abertura lenta, gradual e segura, certo? Uma abertura lenta, gradual e segura. Lógico que nós teremos um processo de abertura lenta, gradual e segura, e essa abertura ela vai continuar no governo Figueiredo. Após o governo Geisel, nós temos o governo Figueiredo. É um governo que ele vai continuar com a política de abertura lenta, gradual e segura, até 1985. 79, 85, nós temos o governo Figueiredo. Um governo que, por exemplo, ele vai conceder a lei da anistia. O governo Figueiredo fará a concessão da lei da anistia. Mas é preciso a gente observar que essa anistia, ela não foi uma anistia irrestrita. Ela foi uma anistia com restrições. Os presos políticos ligados aos chamados movimentos, aos movimentos basicamente terroristas, esses presos políticos, que são, na verdade, presos políticos, eles foram caracterizados, seus crimes, como crimes comuns. Na medida que os participantes dos movimentos guerrilheiros, para manter as suas ações, eles praticavam assaltos a banco, sequestro principalmente de embaixadores. Então eles não foram caracterizados como presos políticos, mas eles são presos políticos. Eles foram caracterizados como prisioneiros comuns. Por conta disso, não foram beneficiados da lei da anistia. Uma lei que beneficiou, inclusive, aos militares e civis torturadores. Os militares e civis que praticaram tortura foram, na verdade, beneficiados com a lei da anistia.
A lei da anistia, na verdade, ela acabou tirando qualquer tipo de possibilidade de se prender ou responder algum tipo de processo, né, um militar ou um civil que praticou tortura. Mas, em contrapartida, é uma lei que, por exemplo, né, ela não beneficiou aos chamados setores da sociedade que se envolveram em movimentos guerrilheiros. Então, não foi uma anistia irrestrita. Apesar de se lutar para isso, se lutou desde o governo Geisel, no governo Figueiredo, continuou se lutando por uma anistia irrestrita, mas acabou se tendo uma anistia com bastante restrições. Tá? É preciso ver também que no governo Figueiredo, mostrando o processo de abertura, a continuidade da abertura, nós vamos ter as eleições diretas para governador. Teremos o retorno das eleições diretas para governador. Só que, em contrapartida, as eleições diretas para presidente, elas foram proibidas. Continuava-se tendo nesse governo eleições indiretas. Apesar de toda uma mobilização que houve em 1984, um movimento, inclusive, que eu participei desse movimento, eu era um jovem estudante, secundarista, em 84, eu estava fazendo o que se chama hoje de primeiro ano do ensino médio, tá? E como, mesmo sendo um jovem, eu participava de agremiações estudantis na minha escola, e eu participei desse movimento na Praça Deodoro. Esse movimento foi um movimento nacional, o movimento pelas diretas já. Um movimento que mobilizou os setores mais heterogêneos da sociedade brasileira. Um movimento que, na verdade, paralisou o país. Um movimento que teve a participação de setores até mesmo, eu diria, opostos da classe política brasileira. Setores opostos da classe política brasileira participaram do movimento das diretas já. O movimento em prol da emenda Dan de Oliveira. A emenda Dan de Oliveira, que foi a proposta de um parlamentar que determinava a necessidade de se ter eleição direta para presidente já em 1985. Entretanto, mesmo com a mobilização do movimento, os militares eles conseguiram, juntamente com as elites políticas conservadoras, conseguiram simplesmente fazer com que a emenda não passasse no Congresso. Não pelo número de votos que ela recebeu. A emenda recebeu um número de votos maior pela aprovação do que pela desaprovação. Mas a questão é que faltaram parlamentares. O número de parlamentares para aprovar a emenda não foi o suficiente, o que acabou contribuindo para que a emenda das diretas já para presidente, a emenda Dante de Oliveira, não fosse aprovada em 1984, frustrando as manifestações, até certo ponto, da sociedade brasileira em relação às eleições diretas para presidente já em 85. Mesmo assim, o que a gente observa é que esse governo Figueiredo, ele trouxe as eleições diretas para governador. Então, isso é um processo de abertura, como, por exemplo, ele instituiu o pluripartidarismo. No governo Figueiredo, nós teremos a instituição, na verdade, do pluripartidarismo. O pluripartidarismo, que com ele, em vez de agremiações, passa a se ter partidos políticos. Por exemplo, a Arena, ela vai virar a PDS. O PDS é o partido que representaria os governos civis militares. O MDB se transformou em PMDB, além de outros partidos que surgiram, como o PDT, como o PT. O PT, que foi fundado, inclusive, por um sindicalista, certo? Que é o Luiz Alves, o Lula, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o fundador do Partido dos Trabalhadores, que foi um dos partidos que esteve presente aqui também, no momento do pluripartidarismo, onde, na verdade, apesar da volta do pluripartidarismo, apesar da concessão da lei da anistia, da volta para as eleições diretas para governador, não se teve das manifestações diretas já. Esse governo ele conseguiu frear as mobilizações das diretas já. Além disso, durante esse governo, ocorreram alguns atentados à bomba por parte de setores da linha dura do regime, tanto civis e militares, que não concordavam com essa abertura e que fizeram essas ações terroristas tentando culpabilizar as esquerdas,
para que esses governos pudessem voltar novamente a fechar o regime, aos anos de chumbo. Tá? Só que não funcionou. Um dos principais atentados foi o Rio Center, que por felicidade, o dispositivo que estava nas mãos de um dos militares, que estava num fusquinha, né, num carro com as bombas, um daqueles dispositivos acionou e uma das bombas explodiu, que acabou matando um dos militares e ferindo gravemente o outro no estacionamento do Rio Center. Então, graças a Deus, não funcionou. Ok, galera? Então, se tem o processo de abertura, mas esse processo de abertura, ele não consegue garantir as eleições diretas para presidente. E aí, o que se observa é que vai haver um racha dentro do PDS, dentro do partido que defende os interesses do governo. Há um racha, inclusive de civis e militares. Esse racha faz nascer o partido conhecido como PFL. E o PFL, inclusive de Sarney, que era antes da Arena, o PFL, na verdade, ele vai fazer uma aliança democrática para concorrer às eleições indiretas em 1984, já que as diretas não passaram. Então, o Congresso Nacional, o Colégio Eleitoral, iria basicamente votar em um presidente de uma forma indireta. E nas eleições de direta, nós teremos a formação de uma aliança democrática entre o PFL e o chamado PMDB, onde o PMDB indicaria o candidato a presidente, Tancredo Neves. O PFL indicaria o candidato a vice-presidente, no caso, José Sarney. E o que acontece? Por conta desse racha e do apoio de vários partidos políticos, o PT foi um partido que não apoiou. O PT, na verdade, ele esteve presente nas manifestações, né? Basicamente das diretas já, mas ele não apoiou a Aliança Democrática. Né? A Aliança Democrática, ela venceu com o apoio de outros partidos. Tancredo e Sarney, Sarney que era, inclusive, de dentro do regime civil-militar, né? Ali da Arena, esteve ao lado do regime durante quase toda a sua existência, e a partir de agora Sarney formaria uma chapa com o Tancredo. E essa chapa venceu. Essa chapa venceu no colégio eleitoral, nas eleições indiretas em 84. Tancredo deveria ser o presidente, assumiu em 85, e Sarney o vice. O problema é que Tancredo, ele acaba falecendo. Ele nem chega a assumir, propriamente dito. Ele vai falecer. E quem vai assumir o seu lugar é Sarney, começando uma nova realidade da história política brasileira. É o que alguns historiadores chamam a Nova República. A Nova República que começa a partir do governo Sarney, onde a grande marca do governo Sarney é a transição democrática. A grande marca seria consolidar esse processo de democratização das instituições que veio acontecendo no início do governo Geisel, Figueiredo, com esse processo de abertura política. Ok, galera? E aqui nós temos uma questão para falar sobre a questão em torno dessas discussões de 74 e 85 do governo Geisel Figueiredo, que nós acabamos de falar. Batizado por Tancredo Neves, de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou o seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado de Sarney, nós vamos falar numa outra aula. Conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente 29, que foram as eleições de 1989, que nós vamos falar em outro momento, que acabou trazendo como vitorioso o presidente Fernando Collor de Mello. Ok? E aqui no comando ele diz o seguinte: o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior, ou seja, em relação ao período da ditadura civil-militar de 64 a 85. Uma dessas continuidades consiste aonde? Consiste justamente aonde? Olha só, na presença de políticos com trajetórias do regime autoritário. É o caso de Sarney. José Sarney é um político que ele vai estar ali na Nova República. Inclusive, representante
da transição democrática, né? Afinal de contas, Tancredo morre e Sarney assume a presidência, ok? Então, resposta à letra C de casa. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!